Naoya Mokai conseguiu finalmente namorar sua amiga de infância. No entanto, no momento que o jovem estava decidido a dar o próximo passo na relação, ele acabou recebendo uma confissão de outra garota que está apaixonada por ele. No início da relação, Naoya tenta rejeitá-la. No entanto, ele não quer machucá-la, por isso decidiu namorar as duas garotas. Ainda por cima, eles foram morar todos juntos na mesma casa. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa com Naoya comentando que recentemente se confessou para sua amiga de infância Saki, que é a garota que ele sempre gostou, e ela acabou aceitando ser a namorada dele. Depois da aula, Saki estava indo para o clube e assim contou para seu namorado. Já Naoya decidido esperaria ela sair do clube. No entanto, a garota falou que ele poderia ir sem ela, porém sem traí-la no caminho. Caraca. Naoya, ouvindo isso, ficou assustada e falou que jamais faria isso, e assim a abraçou e ainda comentou que queria enchê-la de amor, para que assim ela jamais suspeite dele novamente. A garota, toda envergonhada, mandou ele soltá-la, porém o jovem não fez isso e ainda falou que a ama. Após soltá-la, a garota chamou ele de doido por ter feito isso em público e ainda comentou que era para ele deixar para fazer isso quando eles estiverem no particular. Só que o jovem falou que só estava demonstrando seu amor para a garota que ele ama. Naoya revela que já estava se confessando para ela desde o primário e foi agora no colegial que ela finalmente disse o sim. Então a Saki estava sendo da sala e o jovem comentou que ela estava linda, como sempre. Com isso a garota o agradeceu. No terraço da escola o jovem estava de boa, até que uma garota apareceu e falou que gosta dele. E é claro, o garoto se assustou com essa revelação. A menina se apresenta como Minase Nagisa e o pergunta se ela serviria para ele. O jovem observa bem e comenta que ela é linda para dedéu. Suas palavras dele. Ouvindo isso, a donzela ficou feliz e comentou que ela se preparou para aquele dia faz 3 meses, já que ela treinava 4 horas por dia para ficar com um corpo mais bonito. Naoya comenta que a garota tem muita determinação e ela fala que dizem que a melhor maneira de capturar o coração de um homem é pelo estômago. A Seminas mostrou para ele a comida que ela tinha preparado exclusivamente para o jovem comer. Ao comer, Naoya adorou a comida dela, já a garota ficou feliz em saber disso e até contou que os ingredientes que ela tinha comprado para preparar aquilo a custou apenas 50 mil ienes, que para nós brasileiros é só quase R$1.700. Tudo isso? Pobre! É claro! De repente, Naoya comentou que ela é muito atraente. Com isso, a garota convidou para um encontro. Ao ouvir isso, o garoto finalmente se lembrou que ele tinha uma namorada e comentou que ele seria muito feliz se pudesse sair com ela. No entanto, o jovem finalmente revela que tem uma namorada. Ao ouvir isso, a garota ficou triste. No entanto, mesmo assim, ela não iria desistir dele. Isso que é amor, hein? Nossa. Será? Sei lá. Um tempo depois, a Minase estava indo embora, até que o jovem assegurou e comentou que realmente ele tinha uma namorada e iria dar todo o seu amor para ela. No entanto, ele também queria ficar com a Minase. No entanto, não queria trair a sua namorada atual, por isso sairia com as duas, mas para isso os dois teriam que pedir para Saki. A bela dama estava conversando com a sua amiga até que os dois chegaram. Após a Minase se apresentar, Saki achou ela extremamente fofa e já a abraçou. Pouco tempo depois, eles foram para um karaokê e a Minase não cantava muito bem. Após isso, os três foram fazer várias coisas, até o atual momento que eles estavam sentados em um banco e o Naoya contou que ele queria namorar as duas garotas. Ouvindo isso, a Saki ficou sem entender. Já o jovem conta que a Minase tinha se declarado para ele mais cedo e que no momento ele estava amarradão nela. Por isso, a melhor solução seria namorar as duas garotas. Saki ficou travado e sem reação alguma, até que o jovem começou a fazer uma proposta, onde ele ficaria com as duas abertamente, ganhando assim um belo socão na cara. Por que tanta violência, rapaz? Já que a Saki não iria aceitar isso, e ela também comentou que Naoya já tinha ela, e assim perguntou se ter ela não era o suficiente. Sejamos sinceros aqui, com certeza já é o suficiente. Com certeza. Minase revela que estava de boa com essa relação a 3 e que no momento ela estava gostando muito do Naoya e ainda pediu para Saki dividir ele com ela. Vendo aquilo, a Saki achou super fofo e mandou a garota parar de olhar para ela daquele jeito. Após algumas tentativas de fazer a Saki aceitar, o jovem perguntou se tinha algum jeito de fazer ela falar o sim. No entanto, a garota falou que não tinha. Com isso, eles até tentaram suborná-la com doces e até mesmo 30 mil ienes por mês. Ou para piorar, o jovem ofereceu outra coisa. Impressionante. Após muita insistência, a garota acabou aceitando, porém a Naoya teria que provar que iria fazer as duas felizes. Para isso, o garoto achou melhor levar as duas garotas para morarem com ele, e é claro, inicialmente elas se assustaram, porém ele falou que não morava mais com seus pais. Oh, já era. Tá bom. Pouco tempo depois, eles já estavam na mesma casa e o Naoya iria preparar os quartos delas. Já a Minase iria cozinhar, enquanto isso Saki relaxava. Com isso, ela ficou feliz. Após a garota acordar, eles foram jantar e até mesmo a banheira dela já estava pronta. Saki então foi tomar seu banho, quando de repente a Minase também entrou no banheiro para tomar um banho. As duas garotas começaram a conversar sobre coisas, quando de repente a Saki revela que ela e o Naoya ainda nem mesmo tinham se beijado. Por isso, Minase combinou com a Saki que as duas iriam fazer o possível para que as coisas aconteçam. A garota saiu do banheiro cuspindo fogo e perguntou para o jovem sobre até que ponto ele iria chegar com a Minase. Após ser colocado contra a parede, ele falou que tem desejos, mas na verdade queria relaxar com as duas. Aí.
Eu sou safadão. É, tá bom. Ouvindo isso, a Saki não gostou e ficou pistola, mas para manter um bom ambiente de vivência, ele iria deixar o relaxamento a 3 de lado. Saki, ouvindo isso, pergunta se ele tentaria alguma coisa com ela, mas o jovem conta que seria injusto com a Minase. Com isso, a garota pergunta se isso era para sempre. Naoya então a questiona se ela estava querendo relaxar. Saki fala que não era isso, no entanto, o jovem a pede desculpas, já que ela deveria estar interessada na brincadeira, só que a garota negou isso. Um tempo depois, os garotos estavam se vestindo, e a Saki comentou que aquilo dos 3 morarem juntos não iria dar certo, e poderia acarretar um monte de problemas, e que também ela tinha uma rival de grande nível, se você me entende. Com isso, a Saki lembrou que Naoya tinha falado os 3 juntos, assim o chamando de safado. Tendo uma oportunidade, Saki perguntou para Minase se ela achava que o garoto era um nojento, pelas coisas que ele tinha falado. No entanto, a dama fala que não se importa em... Você é louco? Após ela sair do cômodo, o jovem já tinha preparado a cama delas, mas as garotas ficaram incomodadas com a proximidade. Porém, a Naoya fala que assim eles poderiam conversar e conseguirem uma boa aproximação. No entanto, a Saki começou a falar que à noite ele poderia tentar fazer alguma coisa, porém ele tinha falado que não iria fazer nada. No entanto, isso não era o suficiente para as garotas. Por isso, o jovem comenta que então, a única maneira delas confiarem nele é ele fazer uma cirurgia de remoção do brinquedo. No entanto, a Saki falou que isso não seria necessário, porém ela teria que ficar de olho na Minase, já que ela é uma garota sem vergonha. À noite eles estavam deitados e a Saki estava fingindo que estava dormindo para ver o que os dois iriam fazer, quando de repente a Minase pediu para o jovem deixar ela dormir perto dele. Ouvindo isso, a dama ficou assustada e falou que a Minase é uma trabalhadora de bumbum. Tá ligado, irmão? Do nada se iniciou um diálogo muito suspeito. De repente a donzela levantou assustada e perguntou se o jovem já tinha... Deixa quieto. Porém, entre os dois não tinha acontecido nada e a dama ficou envergonhada e foi dormir no mesmo colchão que eles também. Vendo aquilo, o jovem comentou que ela também estava carente e ela concordou. Assim todos dormiram no mesmo colchão. No dia seguinte, a Minase estava cozinhando enquanto os dois dormiam. Ela estava comentando que estava muito feliz, já que seus sonhos estavam se realizando. Ela queria que aquilo durasse por um bom tempo. Um tempo depois, a Minase viu o celular dos dois dando mole e resolveu dar uma olhada no histórico do Naoya, à procura do site da previsão do tempo. Ué? No entanto, ela estava com os pés atrás, já que ela poderia descobrir algo nesse site que a deixaria preocupada. Porém, mesmo assim, ela comentou que caso tivesse alguma coisa estranha, ela toparia. Caraca. Mas com medo, a garota olhou o histórico da Saki, que cá entre nós é só pesquisa de... Isto é a maior Vendo aquilo, a garota ficou assustada, quando de repente ela resolveu dar uma olhada na conta do Twitter da Saki, e nesse local só tinha coisas suspeitas. Mas a Minase acabou vendo uma mensagem muito fofinha sobre ela e ficou impressionada. De repente o jovem a viu mexendo no celular e ela estava pensando em alguma desculpa para falar, então a Saki também acordou e acabou vendo que a Minase estava com seu celular. No entanto, o jovem falou que era ele quem estava olhando o histórico da bela dama. Com isso, a garota ficou assustada após lembrar de seu histórico, então ela acabou agredindo o jovem e assim foi dormir. Já a Minase pediu desculpas para o jovem, já que aquilo foi tudo culpa dela. No entanto, ele não ligou muito e comentou que ela só estava preocupada por ele estar morando com 2 garotas, assim acabou desmaiando. No dia seguinte, eles estavam tomando café da manhã, e é claro, a Minase cozinhava muito bem e eles adoraram. A Saki perguntou para a garota qual que era a sala que ela estudava, e a jovem respondeu falando que estudava no primeiro ano, sala B. Após ouvir isso, a Saki comentou que então eles estudavam na mesma sala. No entanto, ficou sem entender por que eles não viam a Minase na sala. Com isso, a garota comenta que já fazia um bom tempo que ela não ia para a escola, já que ela passou muito tempo estudando culinária para se cozinhar para seu amorzinho. Olha que bacana. É verdade. Após ouvir isso, o jovem ficou preocupado, já que a Minase tinha se sacrificado demais por ele. A garota então começou a pensar na possibilidade do jovem dispensá-la agora. Por isso, elas ofereceram alguns doces, no entanto, eles não aceitaram. E o Naoya chamou para eles estudarem juntos o dia todo, e a garota acabou aceitando. Então eles começaram a estudar, e a Minase não estava entendendo nada. Por isso, ela resolveu ir no banheiro. No trono, a garota começou a comentar que agora o Naoya iria achar que ela é burra, e assim perder a confiança nela. Sem perder a esperança, a garota resolveu pesquisar na internet como que se resolvia aquela equação. 30 minutos depois, os dois estavam preocupados com ela, assim resolveram ir até a porta do banheiro. Na porta, eles iam perguntar se a garota estava bem. Estando nervosa, a garota falou que não estava não. Ouvindo isso, Naoya já queria chamar uma ambulância, porém a garota gritou que na verdade ela estava bem. Assim, não tendo uma boa desculpa para ficar no banheiro, a garota resolveu falar que o negócio não queria descer. Ah não, velho. cagão sem exceção. Após ouvir isso, os dois pediram desculpas para ela e assim desceram para o primeiro andar. Aproveitando o tempo que ela tinha conseguido, a garota estudou um pouco, assim conseguindo aprender a resolver a questão. Após resolver uma das questões, ela ficou muito feliz, pensando que tinha conseguido. No entanto, estava errada. Com isso, a garota ficou triste, porém o jovem falou que iria ficar com ela até a garota conseguir resolver. Assim, novamente, ela correu para o banheiro e ficou lá por mais de 3 horas. Um tempo depois, eles iriam para a escola, e a Saki falou para eles manterem a relação a 3 em segredo. No entanto, o jovem não ficou muito contente,
novamente, já que eles não tinham feito nada. Só que para Saki isso iria manchar sua reputação. Então eles concordaram de não contar para ninguém sobre a relação, e assim os três foram para a escola. Como não seria novidade, os alunos começaram a comentar que a Minase é linda, porém nenhum dos alunos estava querendo se aproximar dela. Vendo aquilo, o jovem se aproximou e se apresentou, como se eles nem se conhecessem. Ao ver a carinha triste da Minase, o Naoe não estava aguentando e iria contar o segredo, porém a Saki deu um socão na cara. Mesmo sendo agredido, o jovem insistiu em contar. Porra. Só que a Saki não iria deixar. No terraço da escola, os dois foram conversar e a Saki falou que não era para o jovem contar o segredo, já que os alunos iriam pensar que o garoto nem ligava mais para a bela dama. Vendo a preocupação da garota, o jovem falou que a ama. Então a Minase também chegou lá no terraço. Ele falou que não era para os dois brigarem e que também ela tinha preparado o almoço deles. Porém, como eles não poderiam comer juntos, ela os entregou. Os dois, vendo do jeito que a garota estava, resolveram chorar. Mas para eles comerem juntos, eles iriam almoçar em segredo. Então os três estavam do lado de uma caixa d'água e acabaram falando alto demais, assim chamando a atenção dos alunos. Porém, a Minase não estava querendo forçar os dois a passarem seu tempo com ela, só que os dois queriam passar um tempo com ela na escola. De repente, o garoto comentou que a dama é muito humilde. Do nada, o homem apareceu, gritando que ninguém poderia ficar lá em cima, por isso eles fugiram. Após a fuga, eles estavam procurando um lugar secreto para almoçarem em paz. Então a Minase fala que eles poderiam almoçar em um local, já que lá não tinha ninguém. No local, eles iriam almoçar em um banheiro fedido, porém a Saki começou a reclamar do cheiro. Por isso agora eles foram para trás do banheiro, no entanto lá também estava fedendo. Então eles foram para o banheiro do ginásio, que era meramente limpo. No entanto, ainda assim era um banheiro e o garoto estava no banheiro feminino. Com isso a Saki o expulsou. No entanto, alguns alunos viram aquilo e não falaram nada. Só que ao andar um pouco, as duas garotas começaram a se perguntar o que os dois estavam fazendo lá dentro. E uma delas até fez essa cara. Nossa. O quê? Sei lá. Para almoçarem, eles resolveram ir até o depósito do ginásio. No entanto, para a Minase, o banheiro era mais seguro, mas a Saki não gostou dessa ideia. Então a garota comentou que ela não queria que ninguém descobrisse do relacionamento deles. No depósito, eles notaram que tinha um cadeado. Tendo um obstáculo à frente, o jovem resolveu quebrar o cadeado com um soco, mas é claro, não funcionou. Porém, a Saki acabou encontrando uma janela que estava aberta. Por conta das garotas serem baixas, o jovem teve que levantá-las, no entanto, sem olhar para cima. Porém, ele iria olhar, mas tomou uma dedada no olho. Já dentro do depósito, o jovem começou a falar que aquilo tudo era culpa dele, por conta do seu egoísmo de querer ficar com as duas garotas, mas a Minase agradeceu por tudo, já que realmente ela queria muito almoçar com eles. Então eles almoçaram e adoraram a comida da Minase, porém ela fala que só faz aquela comida gostosa por causa do seu amorzinho. Vendo aquilo, a Saki comentou que ela é muito fofa. Já o Naoe comentou que ele precisava fazer as duas garotas felizes. Então a Minase começou a perguntar para Naoe se ela poderia fazer mais alguma coisa por ele. Só que o jovem falou que não, mas ela comenta que ela poderia fazer qualquer coisa caso eles precisassem de dinheiro. Após ouvir o qualquer coisa, a Saki teve o mesmo pensamento que eu, mas o garoto fala que se o problema for financeiro, ele participaria de testes médicos duvidosos e até mesmo iria pescar atum. As garotas continuaram com a conversa e a Saki, pensando um pouco, notou que na verdade ela não tinha feito nada. Por isso ela estava pensando na possibilidade de ser abandonada. Com isso ela pulou a janela e saiu correndo. Em um local mais a sós, ela fez uma pesquisa de como ela poderia fazer Naoe feliz. No entanto, o Google dela não é muito confiável. Em casa, a garota perguntou para seu namorado se tinha algo que ela poderia fazer por ele. O jovem falou que não e também perguntou isso. Já a garota também falou que não. No entanto, o jovem ofereceu um bolo e é claro, ela quis o bolo e ainda comeu e estava delicioso, mas acabou notando que aquilo estava errado. Por isso ela resolveu competir com a Minase na cozinha. No entanto, depois de chegar em casa do supermercado, ela percebeu que tinha comprado balinhas e não os ingredientes. Portanto, ela resolveu fazer um curry. Após pôr a janta para ferver, a garota foi assistir uma live e acabou se esquecendo da janta, mas na live ela comentou que a garota estava ganhando uma grana sinistra usando os negócios. Caracas. É impressionante. Após um tempo ela se lembrou da comida, porém já estava queimada. Então eles se sentaram para comer e ainda comentaram que o curry queimado também devia ser gostoso. No quarto, a Saki começou a falar que ela estava sendo uma péssima namorada, por isso só estava faltando ela fazer uma coisa. Então, 2 horas da manhã, ela foi visitar o jovem de seu quarto, e essa última coisa era o relaxamento. Porém, Naoya não queria fazer isso, já que assim eles estariam enganando a Minase. Estando envergonhada e com medo de ser abandonada, a garota saiu correndo de casa e iria voltar para sua própria casa. Oxi, a casa dela fica do lado. Então tá bom então.
Tá bom. A Minasa então acordou e perguntou para o jovem sobre o que tinha acontecido. Ele contou que a Saki foi embora, já que ela estava pensando que o jovem preferia os gigantes da Minase. Pensando nisso, a garota começou a comentar que agora os dois estavam sozinhos. Agora o jovem teria como missão fazer a Saki voltar para casa e ele não iria descansar enquanto não conseguisse isso. Com a primeira tentativa, Naoya iria escrever uma bela carta de amor para a dama. No dia seguinte, ele jogou a sua carta para ela, que mais parecia um livro, mas a garota não quis ler. Então ele daria 100 mil ienes em gacha no jogo, que a dama gosta. E ele também revela que tinha gastado toda sua economia naquilo. Após pegar tudo no jogo, o jovem não tinha conseguido nada, de 5 estrelas. Então ela ficou decepcionada. Assim, o próximo passo foi comprar alguns bolos caros para a garota. No entanto, ela também não quis. Na próxima tentativa, o jovem tinha andado pela cidade inteira, gravando alguns gatinhos e cachorros fofos. Mas a garota, ao ver aquilo, comentou que na internet estava cheio de vídeos desses. À noite ele tentou de novo, mas não deu certo. No dia seguinte, o garoto já estava morto, já fazendo 3 dias que ele não dorme. O jovem acabou notando que a garota estava de mal por conta dela estar pensando que ele gosta dos negócios grandes, mas ele mostrou sua conta no Twitter, provando que ele não tem preferências. O maluco é brabo. Com certeza. Porém, a garota não aceitou. Para fazer a garota conversar com o jovem, a Minase colocou a mão dele lá, e assim provocou ciúmes, então fazendo a Saki pular da sua casa para a dele. Ao chegar na varanda, a Saki fez uma pergunta duvidosa, e Naoya ficou tentando agradá-la, mas ela tentou fugir, só que ele não deixou e os três continuaram a conversa. As garotas falam que elas querem fazer o máximo de coisas para o Naoya, porém para ele o que elas fazem já é o suficiente, e elas não estavam gostando disso, mas Naoya, percebendo que estava sendo um otário, resolveu querer viver tudo com suas namoradas, desde comer a comida delas, mesmo sendo um carvão, e também queria aquela sabugada, mas a Saki não permitiu. É lamentável. Após terem se acertado, eles foram jantar a comida da Minase, ou melhor, o banquete. Mas como Naoya tinha ficado acordado por tanto tempo tentando consertar as coisas, agora ele estava dormindo. Assim a Saki provou a comida e adorou, mas as duas ainda eram rivais e a Minase admite que ainda gosta da Saki e que gostaria que as duas virassem boas amigas. E a Saki falou que gostaria do mesmo, e para conseguir esse objetivo, as duas iriam jogar um jogo e a Minase admitiu que era basicamente uma viciada nesse jogo. E a Saki achou impressionante. E então começou a brincadeira. No entanto, não passou 2 segundos, a Minase já tinha morrido. E continuou morrendo nas partidas seguintes. Isso fez a garota comentar que jogar com ela deve ser muito chato. Porém a Saki fala que não e que a cena poderia carregar a Minase nas costas. E eu já carreguei muita gente nas costas. As duas voltaram ao jogo e a Minase morreu, morreu e morreu. Nossa! Pouco tempo depois, Naoya acordou e a Saki contou pra ele que a Minase é a sua rival fofa. E assim as duas viraram boas amigas, e o prota gostou disso. Para tentar melhorar o jogo, a Minase resolveu assistir algumas gameplays no MeTube. Parece meu patrão. Lá dentro, ela iria assistir uma streamer gigante que usava seus dots para atrair público. E até mesmo a thumb era um absurdo. Não sei de nada. Ao observarem minha thumb, o Naoya notou que o uniforme da garota é o mesmo que eles usavam, ou seja, ela é uma aluna da escola deles. No dia seguinte eles foram para a escola e estudaram. Já na hora do almoço os três foram para o beco comer, e a Saki adorou a comida e também combinou com a Minase para as duas jogarem aquele jogo ao chegarem em casa. A garota concordou com ela e acabou notando que a MeTuber tinha mudado a thumb do vídeo, basicamente colocado uma mais chamativa. Isso fez eles perceberem que a garota aparentemente só mudou a thumb para esconder o uniforme daquela escola. Então a Saki comenta que essa garota deveria ser muito cuidadosa igualzinho a eles, já que ela sempre tranca o portão e a janela do beco deles. No entanto, hoje ela tinha se esquecido e uma garota acabou aparecendo na janela e viu as duas juntas com o Naoya lá e já pensou besteira. E o prota falou que eles não estavam lá para isso, e assim acabou tomando um soco. Faleceu. Caraca. Isso fez a garota perceber que eles estavam nervosos, e então se questionou se os mesmos eram um trisal. Assim o grupo comentou que eles tinham sido descobertos, e a Saki implorou para a garota não contar para ninguém. Só que ela estava meio chatinha, e o Naoya tentou suborná-la com 200 mil ienes, que é o dinheiro que ele acumulou durante toda a sua vida. Só que a garota recusou o dinheiro e comentou que ganha muito mais do que isso todos os meses, ou seja, MeTuber dá dinheiro. Será? É verdade. A Minase já tinha percebido que essa garota era uma MeTuber famosa. Já o Naoya questionou se ela estava fazendo coisas duvidosas apenas por dinheiro. E é óbvio que a garota ficou assustada. E o prota não parou por aqui. E a fez pensar no caso se um dia ela encontrasse um homem suspeito que a filmaria e sairia vendendo para todo mundo. E quando ela menos percebesse, já seria uma trabalhadora de bumbum famosa. Só que a garota falou que não trabalha com isso. E a Minase questiona se ela era a Mirika, MeTuber famosa. Obviamente a garota negou isso e disse que a Minase estava confundindo
ela. Porém, a jovem comentou sobre o uniforme e a Mirika acabou admitindo sem querer, já que ela fala que tinha mudado a thumb pouco tempo depois de subir o vídeo. Aproveitando essa descoberta, a Saki tentou ameaçá-la, só que pouco tempo depois ela acabou percebendo que estava indo longe demais e assim comentou que agora eles estavam kits. Do nada, a Mirika resolveu que seria a namorada do Naoya também. Isso deixou todos surpresos, que os fez dar um grito. Eles não estavam acreditando nas falas da Mirika, e isso fez ela comentar que iria namorar com ele só para ter um namorado. Afinal de contas, ela é linda e bem atraente. Com isso, Naoya concordou com todos os pontos apresentados, porém ele sentia muito e não poderia ser namorado dela. Isso deixou as duas garotas felizes, só que a Mirika ficou brava por ter sido rejeitada. O Naoya fala que apenas quer fazer as suas duas namoradas felizes. Não querendo aceitar a rejeição, a loira usou seu tamanho G e a Saki teve que pensar. A garota falou que se Naoya namorasse ela, ele poderia, né? Mas ele recusou e disse que prefere usar suas namoradas. Assim, o trisal estava decidindo que eles iriam jantar hoje e preferiam comer batata com carne. Ao ouvir isso, a Mirika percebeu que eles estavam morando juntos e assim os três tentaram fugir, para não ter que se explicar. No entanto, a loira foi mais rápida e impediu Naoya e acabou decidindo que também iria morar com os três, para então fazer Naoya perceber que ela é uma baita mulher e o melhor, pagaria todas as contas da casa. Só que o jovem achou aquilo um absurdo. Um homem morando junto com uma mulher sem nem mesmo estarem namorando. A Mirika ficou envergonhada e com isso acabou fugindo. No entanto, ele ia voltar em breve. No dia seguinte à tarde, o casal chegou em casa e a Nagisa estava focada em algo. Ao prestarem atenção, acabaram vendo a Mirika em uma barraca no quintal de casa, já que a missão dela agora era fazer o Prota se apaixonar por ela. Enquanto isso não acontecer, ela continuaria naquela barraca. À noite, o frio acabou chegando e a Mirika estava se tremendo e para piorar, apareceu um inseto que a assustou. De repente, o trisal apareceu e pediu para a garota desistir daquele plano e ir para casa. No entanto, ela é cabeça dura e não iria desistir, e para facilitar a garota acabou gastando uma boa grana em algumas coisas que ajudaria nesse acampamento. Mas para manter o padrão, ela precisava continuar com seu trabalho de MeTuber. Assim começou a gravar seus vídeos se exercitando, e obviamente com uma roupa com decote, que de acordo com ela, é isso que dá clique. É verdade. No dia seguinte, a Amazon entregou as compras dela, e esse nome não é nem um pouco parecido com a Amazon, confia. É verdade. Após se exercitar por muito tempo, a garota estava fedendo, e assim resolveu tomar um banho usando um saco preto com água e o sol para esquentar. Após várias horas, ela fez o seu chuveiro improvisado e acabou tomando seu banho. Dentro de casa, as garotas bolaram um plano para resolver aquela situação. Assim colocaram um biquíni e foram até a porta do Naoya. Após muita conversa e mais, né? Eles chegaram a um plano para resolver a situação da Mirika. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. E você sempre esperando seus vídeos novos. E não se esqueça de comentar caso você queira a continuação desse anime aqui no canal. Caso você queira me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos, além de me ajudar muito. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!